Então é surreal, cara, você pensar que os Estados Unidos, sei lá, a maior potência do mundo, tava tendo 4.000 mortes por dia pelo coronavírus, por um presidente que era negacionista do meio ambiente, do clima, que acreditava que se você bebesse desinfetante, você podia matar o coronavírus. E teve gente que bebeu desinfetante e foi internado por causa disso, cara. Até que ponto a ignorância cega das pessoas num falso líder sabe, existe assim. Eu não posso, como bombeiro militar, fazer críticas políticas ou discutir política, ou falar do nosso presidente ou de algum governante. Eu acho isso muito triste, mas é uma lei e eu tenho que respeitar. Mas a minha opinião sobre o que a gente está vivendo é que é um período de trevas. E como diria Chico Buarque, vai passar. Esse é o meu mantra. Vai passar, a ditadura passou, os momentos sombrios passaram e tempos melhores hão de vir. É foda, é difícil, a gente tá trancado em casa e tem gente que tá fazendo festa, tem gente que tá indo em churrasco, enquanto os hospitais estão lotados. É frustrante, a gente sente raiva, a gente sente impotente diante disso tudo. E a gente vê as pessoas ao nosso redor, pessoas boas morrendo. E tem gente que não tem opção, tem que trabalhar e tem que se expor ao risco. Eu, como bombeiro, fiquei na linha de frente durante muito tempo e tive que sair de casa. E esse, na verdade, é meu... Ser bombeiro não é a minha profissão, é a minha missão de vida. Então, em 10 anos de serviço, eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado e eu acho que eu tive 7 atestados médicos, 7 dias de atestado médico. Só que eu estava longe das minhas filhas, bebês, e a minha esposa sozinha, com gêmeas em casa. Estava sendo muito difícil, então eu acabei migrando para o serviço administrativo em home office para poder dar atenção para minhas filhas. Uma delas que é grupo de risco, é por isso que eu não posso trabalhar. Precisa fazer fisioterapia 2, 3 vezes por dia, porque ela sente câimbras e tem problemas de desenvolvimento e tal. Então ela precisa dessa atenção especial e eu tive que largar de fazer a coisa que eu mais amo, que é ser bombeiro, salvar vidas, ajudar o próximo. Eu sofro por não estar trabalhando, mas eu sei que eu sofreria muito mais como quando eu estava fora de casa, porque eu passei quase um ano fora de casa, uns 6 meses, uns 8 meses fora de casa. E eu cantei parabéns para minhas filhas no aniversário de 1 ano do portão. Eu não vi minhas filhas darem o primeiro passo, não virem falar a primeira palavra. E depois de tudo que a gente passou, isso é muito difícil, assim, porque a minha história com elas, e é o motivo de eu ter decidido fazer esse canal, que não é um canal, na verdade, não é um canal do YouTube, não é um canal meu, não tem o meu nome. É um coletivo de pessoas que se ajudam e dividem experiências de vida com o objetivo de passar um conhecimento que elas venceram um problema na vida delas, uma dificuldade. Um conselho, como diz o ditado, se conselho fosse bom, não era dado, é vendido. Mas uma experiência de vida, uma vivência, alguma coisa que você passou, um problema, uma forma como você lidou com alguma coisa que te dificultou, e isso talvez possa ajudar alguém, de como lidar, como fazer, como não fazer, tipo, problemas cotidianos do dia a dia, sabe?
de relacionamento, de convivência humana. Então, eu sou a pessoa que tá aqui para juntar pessoas. Eu me vejo como uma criança montando um quebra-cabeça. E é por isso mesmo que eu decidi que o nome desse podcast, desse canal, enfim, seria Quebra-Cabeça, por 2 motivos. Primeiro, uma peça isolada não é nada, não é uma imagem, não é nada. E então é um conjunto, é um coletivo, é a união que vai formar o todo. E segundo, porque o meu objetivo é quebrar a cabeça das pessoas. Como diria um amigo meu hippie, falava assim, você tem que ser mente aberta e tal, você tem que ser cuca fresca. E a gente tem enraizado na nossa criação, na nossa cultura, na nossa sociedade, preconceitos que são muito estruturais, onde negros acabam sendo racistas, mulheres são sexistas ou machistas, e eles nem percebem que estão sendo agindo dessa forma, porque aquilo é tão natural para nós que está incutido na nossa sociedade, no nosso pensamento, sabe? Agora, quando você pega uma criança, não. A criança não faz distinção de que a criança preta é bonita ou é feia por ser preta ou branca, entendeu? É essa pureza infantil, essa pureza que eu vejo nas minhas filhas, de não fazer distinção do preto, do branco, do homem, da mulher, que me admira assim nas crianças, nos bebês. Eu aprendo muito com as minhas filhas. E o meu objetivo com isso não é passar uma verdade ou dizer o que alguém tem que fazer, mas é encontrar uma pessoa que está com problema, está passando por um relacionamento abusivo, ou tem um parceiro que não apoia, ou que perdeu um ente querido, e falar para essa pessoa assim, olha cara, tem um caminho. Essa pessoa, fulano, já passou pela mesma coisa, e ele foi pela direita, mas talvez a direita não seja o melhor caminho para você. Também tem o Beltrano, que foi pela esquerda, e tem o Ciclano, que foi reto. Mas talvez para você seja melhor dar meia volta e voltar pro início e fazer tudo de novo. Mas saber que outras pessoas passaram pela mesma coisa que você e conseguiram é muito reconfortante. E a minha experiência com isso foi porque quando a minha esposa estava grávida foi muito difícil para nós. Como eu falei, era o sonho de infância dela ter gêmeos. Mas ela, na gestação dela, uma das bebês, ela tinha um cordão umbilical com uma artéria a menos. Então ela recebia menos nutrientes. E outra recebia demais. E segundo o médico, aquilo era uma bomba ao relógio. Palavras dele, ele falou com essas palavras: a gestação da sua esposa é uma bomba relógio. E ela ficou muito mal com isso. Na verdade, quando as coisas começaram a ficar ruins, ela ficou muito mal, muito nervosa. Então eu tomei a decisão, falei com a mãe, com o pai, com a irmã, tomei a decisão de que ela não soubesse da real situação da gestação dela. Eu falei que estava tudo bem, o médico não passou a situação dela para ela, e eu conversava, a gente ia nas consultas e os médicos me passavam a situação dela por e-mail e tal, ou por mensagem, e eu conversava com psicóloga de como lidar com essa situação, porque apesar de saber que aquilo poderia causar um mal muito maior, porque ela não estava digerindo a situação aos poucos e não estava ciente da situação real, o meu objetivo era tentar preservar as meninas, porque quando ela ficava nervosa ela não comia, passava mal, vomitava, não conseguia dormir, e eu sabia que se ela soubesse a gravidade da gestação das nenês, elas não iam aguentar.
Então, né, em conjunto com as pessoas à nossa volta, tomamos a decisão de falar que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, que a gestação estava boa e tal. E às vezes alguns médicos acabavam tentando, tua gestação é complicada, isso é difícil, tem um grande risco, tudo mais. Mas ela sabia que era difícil, mas não tinha noção da gravidade que era. Eu lembro uma situação específica que o médico pegou e falou, tem um caso parecido com o seu, que aconteceu esses dias, que a mãe estava com a gestação perfeita até a 39ª semana, uma semana antes do bebê nascer, dos bebês nascerem, os dois morreram. E eles estavam bem e no outro dia já não estavam mais. E eu lembro de uma situação muito específica, assim, que a gestação foi piorando, foi ficando pior e pior e tal. E um dia o médico falou assim, olha, o bebê 2, o bebê B, o feto B, eles não chamam de bebê, eu acho isso bem frio na real. O feto B, na verdade, pra mim, já tá descartada a hipótese dele sobreviver. E mesmo que ele sobreviva, ele vai em estado vegetativo. Então eu acho que a gente tem que focar em salvar o outro bebê e é foda. E porque assim, ela não tem mais chance de vida. E o foda disso, na real, pra mim, eu acho, porque a gente, nesse dia, foi conhecer a maternidade, assim, e ela não sabia de nada. E ela super empolgada, assim, nossa, maternidade aqui, vai nascer, bababá, ó, não sei o que lá. E daí, por coincidência, na porta da maternidade tinha na entrada, assim, no vidro, tinha gêmeos, assim. Daí ela falou, nossa, amor, olha que legal, gêmeos, que nem a gente. Sabe quando você dá aquele sorriso tão amarelo, assim, que, tipo, minha esposa falou assim, puxa, amor, você não tá afim de vir ver maternidade, né? Você tá cansado, não sei o que lá. Tudo bem, não precisa vir comigo, não sei o que lá. Ficou até meio chateado, assim, porque achou que, pô, a gente veio ver a maternidade e ele não se empolgou. Meio chato, né? Então, mas na verdade ela não sabia que eu tava com uma faca cravada no meu peito, falando, não, tá tudo bem, amor, eu tô cansado só, tá tudo bem. E isso foi sinistro, assim, foi sinistro de muitos jeitos, assim. E eu lembro que no dia que as nenês, um dia a gente pagava um especialista e tal, e o especialista chegou em mim e falou assim, ó, as bebês têm que nascer hoje, senão elas podem morrer a qualquer momento. E eu dei a notícia pra ela, assim, ela falou, não, mas o meu cheio de bebê, assim, ela não tava esperando isso. Eu falei, não, você não entendeu, ou elas nascem hoje, elas vão morrer. E foda disso, isso é muito foda, que o médico estava acompanhando a gente, o hospital falando, quando a gente foi, né, saiu do especialista e foi direto nesse médico, ele falou assim, não, mas vamos ver, né, vamos monitorando, vocês voltam amanhã, bababá, tá grave, mas tá tudo bem. Eu falei, não, como assim? E eu tinha muita insônia, então eu ficava lendo sobre, eu falei, ó, o médico me explicou que isso, segundo a convenção de Genebra e tal, que se acontecer esse caso, vira, chama-se transfusão feto-feto, tem o tipo 1, 2 e 3, o 3A e B. E no 3B, né, que é a restrição de crescimento, um bebê começa a mandar sangue para o outro. Então, um morre porque tem menos sangue e o outro morre porque recebe demais. Então, elas tinham que nascer, porque senão elas podiam morrer a qualquer momento. E esse médico, não, tá tudo bem, vamos monitorando e tal. Mas doutor, especialista, eu paguei uma fortuna para consultar com esse cara, né? E ele falou que tem que nascer. Dele, não, mas vamos ver, não sei o que lá. Daí eu fiquei absurdo, eu fiquei puto, né? Eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? Por que você não quer? Daí ele, eu acho que a gente tá sem vaga na UTI neonatal. Cara, aquilo, tipo, parece que o tempo passou em câmera lenta quando ele falou isso, entendeu? Como assim sem vaga?
eu acho que a gente tá sem vaga aqui na UTI. Eu falei assim, como sem vaga? Não tem vaga? Ele eu vou verificar. E daí quando eu saí da sala do consultório, como eu falo que as coisas são pra acontecer assim, sabe? Na minha vida, elas só simplesmente acontecem. Eu saí da sala do médico e encontrei meu colega de trabalho lá de Guaratuba, né? Que estava com a esposa dele e coincidentemente tinha gêmeos e que o bebê tinha que nascer naquele dia e que eles estavam esperando há horas pro bebê nascer porque não tinha vaga na UTI no Natal. E a bolsa dela já tinha estourado, eles estavam mais, sei lá, 10 horas esperando para nascer e o bebê não podia nascer porque não tinha vaga para ela parir. Ou seja, o médico preferiu nos mandar para casa com um caso que era, segundo o próprio especialista, médico maravilhoso, uma bomba relógio, do que explicar para nós que não tinha vaga. Era muito mais fácil para ele só dispensar a gente e falar, tá tudo bem, vamos para casa. A gente ia... E o mais sinistro disso tudo, o mais terrível, assim, surreal, é que naquela noite a gente descobriu que tem um estado que se chama de pré-óbito. As bebês estavam em estado de pré-óbito. Se elas não nascessem naquele momento, naquela noite, no dia seguinte elas iam estar mortas. Então, tipo, até que ponto vai a conveniência humana, entendeu? Falar, porra, eu não quero me esquentar, não quero ficar me estressando com o pai de paciente aqui, explicando que não tem vaga. Ele só, tipo, falou isso pra mim porque eu sabia, eu tinha estudado, eu questionei, falei dados e falei que tinha que nascer e que eu tinha ido no especialista. Ele assumiu que não tinha vaga. E o mais sinistro disso tudo, que eu só descobri realmente que não tinha vaga porque o meu amigo, meu colega de trabalho, bombeiro, da minha cidade também estava lá e a mulher dele de gêmeos também, é uma coincidência absurda, estava esperando há horas para poder parir e não podia parir porque não tinha vaga. Só que assim, o caso dela era muito tranquilo, ela já estava com 30 e tantas semanas e tal, os bebês eram muito maiores, então até ela podia esperar, mas nós não. E aconteceu uma coisa que eu fiquei muito puto, assim, que foi que o médico falou, não tem vaga e vocês têm que procurar um hospital. E a gente começou a procurar um hospital e a gente ia ligando para os hospitais e tudo mais e tal. E eu lembro que minha mãe falou, não, vê qualquer hospital particular, a gente... Porra, a moto. Vai, desgraça. Eu já tô com dor no pé já. Pode sair daí de trás. Obrigado. Por que você estava aí atrás? Você achou que precisava ficar aí? Mas todas as vezes você não ficou, nega. É porque é legal ficar atrás da cama. Ah, é legal você ficar aí, porque eu fico te olhando e eu acho legal. Passou. E... Deu uma Não tá nem... mordinha? Quê? Deu uma mordinha? Ah, Vou pro banheiro, já volto. tá. E o mais louco disso, assim, a parte mais sinistra é que ele preferiu mandar a gente pra casa, assim, do que explicar que não tinha vaga. E, tipo, quantas vezes acontece isso, sabe? Tipo, fala, não, tá tudo bem, vai pra casa. E, de repente, volta lá e os 2 bebês estão mortos por negligência. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, não, então vamos procurar um hospital, não sei o que lá. E a gente tinha um convênio médico e tal. Ele falou, vocês são convênio, cara, vai, se vira e acha um hospital e a gente não tem vaga. Eu falei, não, negativo, se a gente tem um convênio, a tua obrigação, não tendo vaga, é nos destinar a um hospital que nos aceite. E daí começou uma via sacra horrível, assim, que a gente ligava nos lugares, preciso de vaga, não sei o que lá, são gêmeos. E como o próprio especialista nos disse, vocês são uma bomba relógio, cara, a gente era uma bomba que ninguém queria segurar. Ligava no hospital, falava, assim, assim, assado, bababá, e precisa de vaga, são gêmeos, vai nascer, tá pra morrer. E daí todo mundo falava que não tinha vaga.
E o mais louco disso foi que a gente ligou num dos melhores hospitais de Curitiba e tal, explicou que queria vaga e tal, e falou, não, não tem vaga. Daí a minha prima trabalha nesse hospital e a gente falou assim, não, a gente quer internar nesse hospital. E a minha mãe falou que vende o carro, vende a casa, o que precisar. Daí ela falou, tia, não dá. Esse hospital é o mais caro de Curitiba. Aí eu falei, mas não dá mesmo? Dela, não dá, tia. Não dá pra vocês pagarem uma semana aqui no hospital. Eu, como assim? Ela, só a diária da UTI neonatal para um bebê, o respirador com a incubadora é R$ 10.000 para cada bebê por dia, sem contar a NPT, que é a alimentação na veia, que o bebê não consegue mamar, sem contar cada esparadrapo que eles colam em você, teu bebê, é uma fortuna. Então tinha mais o parto, mais a cirurgia, mais tudo. Ela falou assim, cara, não vai sair por menos de R$ 600.000. Então, eu queria saber uma coisa. Ah, Não é nada a ver com o assunto. Eu só queria saber se você viu alguma calcinha por aí. Só... você tá sem calcinha? Não, Você se mijou, se cagou. também de tanto ir. Puta merda, a tia Karina não tem nenhuma no varal, vai olhar no varal. Aqui. Aí, tipo, que era muito, muito caro e não tinha condições. Nessa parte, eu admiro muito a instituição, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, porque quando a gente fala que a gente é um corpo, é porque é um corpo mesmo. Porque apesar de ser um negócio que se expõe ao risco, se dedica a tua vida para ajudar o próximo, e muitas vezes não tem reconhecimento, você é uma das profissões que são mais desgastantes emocionalmente, que tem mais depressão, mais suicídio, que nem o meu próprio colega que eu falei, eles se ajudam muito, sabe? Justamente por saber que se você estiver num tiroteio, o teu colega policial vai te defender. Se você estiver num mar ou num incêndio, se você tiver problemas, é o teu colega guarda-vida e bombeiro que vai te puxar e vai te tirar lá de dentro. Nossa, tô doendo pra caramba. Mas vamos lá. Achou, Maria? Então eles falaram, não, a gente vai conseguir um hospital pra você, fica tranquilo que a gente vai te ajudar. E a gente foi ligando em todos os hospitais, e daí eu pedi pra minha prima, vê lá, prima, se tem alguma vaga e tudo mais, porque o convênio falou que eles vão pagar, eles vão dar um jeito e tal. Ligaram lá do convênio, daí eles falaram, é do convênio? Não, então não tem vaga, pode vir. Não, mas tem que colocar uma coisa adicional. Esse médico, que era o nosso o médico que acompanhou a gestação da minha esposa, que é de alto risco, ele que atendeu a gente e mandou a gente para casa, ele, quando deu 5 horas da tarde, ele pegou a pastinha dele e falou que ia embora. Não, deu meu horário, eu tô indo embora. Ele falou, você não tem vaga no hospital, você é o médico da minha esposa, você tá abandonando a gente até a própria sorte e mandou a gente para casa. Se você sair desse hospital é omissão de socorro e as minhas filhas estão correndo risco iminente de vida, e se você pisar fora desse hospital eu vou ter que te dar voz de prisão por omissão de socorro. Você fez um juramento médico, a mesma forma que eu fiz como bombeiro, e se você se negar a cumprir ele, eu vou ter que te dar voz de prisão aqui mesmo. Ele fechou a cara, pegou a pastinha dele, o jalequinho, fez a volta e voltou para a sala dele. Eu falei assim, você só pode sair daqui a hora que a gente tiver uma vaga para o hospital. Ligamos e até que o convênio conseguiu pra gente, pras nenéns nascerem nesse hospital, que era espetacular, assim.
eu lembro de chegar no hospital e tal, e daí avaliarem a minha esposa e tal, e os médicos começarem a conversar, daí o médico falar com a enfermeira, aí era engraçado, assim, porque parecia que tinha uma fila de espera de grávida, assim, tudo umas barrigudonas, assim, quase explodindo. Aí chegou a enfermeira e falou assim, ó, vocês estão na fila? Tinha umas 4, 5 pra ter o bebê, né? Mas chegou uma grávida de gêmeos, de emergência, e que se não fizer o parto agora, os bebês vão morrer, tal. E eu, na minha inocência, todo desligado, eu falei, mas tem mais gêmeos hoje? Ela falou, não, pai, é a sua esposa. Os bebês estão em pré-óbito. Tem que fazer o parto imediatamente. Por isso a gente vai cortar a vez das outras mães. Alguém, vocês concordam? Tudo bem, vocês podem ser pacientes e tal, mas não, claro, vai lá tranquilo. E eu lembro que antes do parto, o médico falou assim, ó, o feto B tá em pré-óbito, né? Mas ele tem que sobreviver, porque senão as duas bebês vão morrer se ele morrer dentro da barriga do esposo. E ele falou assim, mas tem chance dela sobreviver, doutor? Ele falou assim, ó, eu acho que se ela sobreviver, ela vai viver em estado vegetativo. Aí eu falei, é vegetativo? Ele é? Não vai comer, não vai cagar, não vai... Ele não falou assim, não vai fazer... Não vai andar, vai ficar numa cadeira de roda com um respirador. Eu não sei por que eu falei isso, mas eu falei assim, tipo, tudo bem, mas ela pode ser feliz? Daí ele me olhou assim, meio incrédulo, falou, sim. Daí ele falou assim, eu acho que ele ficou meio desconcertado, assim, porque foi bem ilógico, na verdade. A minha pergunta, assim, eu tava bem perdido, na real. Tava bem sem chão, assim, e ele entrou pra fazer o parto. Como eram 29 semanas e é considerado prematuro extremo, né, com menos de 1 quilo, era um parto de alta gravidade, assim. E quando ele sai, a gente falou, ó, tua esposa pode entrar na sala, agora vamos preparar para o parto e tal. Sei lá, passou um filme na minha cabeça, assim, sabe? Era uma coisa que eu esperava muito, assim, que eu queria muito. E quando eu tava do lado, assim, abriu a barriga dela e tal, assisti tudo. Por ser bombeiro, ele falou, não vai desmaiar? Eu falei, não vou desmaiar. Mas foi uma coisa surreal, assim, quando tiraram minha filha, né? Porque ela era muito, muito, muito pequena, assim, a coxa dela era muito fina e elas estavam meio pretas, assim, sabe? Cianóticas, assim. E ela não chorou. Isso foi perturbador, assim, sabe? Porque ela não chorou e eu achei que ela tava morta, assim. Então eu tentei distrair minha esposa, falei, não, tá tudo bem. Aí tiraram o outro bebê, que era o feto A, que era a Gabi. Falaram assim, ela chorou bem pouquinho e levaram. Falaram, pai, venha ver os seus bebês e tal. E os meus bebês, daí eles estavam, né, limpando, preparando para entubar e tal. E eu olhava assim, não parecia um bebê, assim, sei lá, eu sou acostumado como bombeiro a resgatar bastante animal, assim. Parecia meio que um filhote de gambá, assim, meio pelado, alguma coisa, até um filhote de macaco, assim, porque era muito estranho, sabe? E não parecia mesmo um ser vivo, de tão pequeno. E não, tão vivas. Tipo, ele falou assim, tá bem, tu, né? Ele falou, tá vivo. Falei, que bom, tá bem. Voltei pra sala do centro cirúrgico com a minha esposa, conversei, falei que não, tão bem, ele falou que estão ótimos. E que vai dar tudo certo, tá tudo bem, sei lá, de certa forma eu sempre tive uma fé, assim, me explicaram, mesmo diante de, tudo vai dar errado, cara. Sempre me falaram que era
uma bomba, que não ia viver, que não ia sobreviver, se vivesse ser estado vegetativo e tal. E é muito doido, assim, né? Tipo, você lidar com tudo isso tipo, e mesmo assim querer ter esse filho, assim. Eu pensava, não, se for um bebê em estado vegetativo, uma criança que só fica em casa, na cama, eu vou amar igual, sei lá. Eu só quero fazer essa criança feliz. E foi muito doido, assim, quando eu vi ela na incubadora, que eu pude chegar perto, sabe? Porque não parecia um bebê mesmo, cara. Um bebê prematuro é uma coisa surreal, assim. Eu lembro que o dedo dela, o dedo da mão, era mais fino que um grão de arroz, assim. A coxa dela era mais fina que o meu dedo. E ela inteira cabia na palma da minha mão, assim. Parece aqueles fetos que a gente vê em vidro, assim, sabe? Em laboratório. Antigamente tinha muito, né? Feto em laboratório, assim, conservado no formol. Parecia aquilo, assim. Até menor que aqueles. Então, foi uma coisa muito chocante, assim, pra mim. E mesmo assim eu falava, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem e tal. Eu acho que eu meio que encarnei, assim, eu congelei, assim, pela dificuldade da situação. Eu usei meu treinamento de bombeiro, assim, que a gente, sei lá, chega no acidente, aí o cara pega e fala assim, não, por favor, não rasga a minha calça, essa calça é nova. Aí você vai olhar a perna do cara assim e ela tá destruída. Fala, pô, o cara tá preocupado com a calça, né, cara? Aí fala, tá tudo bem com a minha perna? Nossa, tá tudo bem, cara. Acho que foi só um corte, fica tranquilo. Porque é nosso papel acalmar a vítima, né? Eu até lembro de um caso engraçado que rolou. Não é engraçado, mas é que pra gente é diferente. A gente tava atendendo, o cara falou, não, tá tudo bem, não sei o que lá. Aí ele tava calmo, assim, acalmei ele, foi, né, desacelerando o coração, até mesmo por causa da hemorragia, acalmando ele. Aí eu lembro que uma pessoa conhecida, uma mulher conhecida dele, chegou e falou assim, fulano, meu Deus, eu tô vendo os ossos do teu pé. Cara, eu fiquei com tanta raiva daquela mulher, o cara, ele entrou em desespero, o coração começou a acelerar, ele quase entrou em choque ali na minha frente, porque a mulher preocupou ele, acelerou o coração, aumentou a hemorragia. Eu estava tentando conter a hemorragia do cara, ele estava tranquilo, eu não conseguia ver a perna. E realmente era muito grave, assim. Só que o meu papel ali era falar, cara, não, tá tudo bem, fica tranquilo. E de certa forma a gente se acostuma e aprende a lidar com isso, então você olha pro cara e tá horrível, e você não fala, você fala, não, cara, tá tudo bem, isso aqui é um cortezinho, aqui vai dar uns pontos e vai ficar tudo bem. E o cara, nossa, vai baixando a adrenalina dele, fala, não, tudo bem, bombeiro, que bom que você tá aqui me ajudando, que bom que não é nada grave. E aquilo ajuda na recuperação dele e até manter ele vivo, inclusive. E eu acho que eu meio que encarnei, assim, né, eu vesti esse personagem, ou, sei lá, segui o meu treinamento. E eu falava pra minha esposa, não, tá tudo bem, ela é forte, aí tá viva e tudo mais. E foi levando, assim, sabe, a gente... E eu lembro que uma das coisas mais sinistras, assim, é você... Foi uma sexta, sei lá, uma quinta. Aí ficou internada no sexta, sábado, domingo, segunda-feira eles falaram, ó, agora você já tá bem. É porque é particular também, né? E a gente era convênio. Agora você já tá bem, base e libera o quarto. Oi. Tio, estava parecendo aquela médica que foi me dar injeção. Ela falou, nossa, uma picadinha de nada. O negócio parecia que tava dando pressão no meu braço, parecia que ele não tava socando. Ia atravessar o braço. Aí, sei lá, de tentar acalmar, sabe? E a parada mais dolorosa, né? Que deu o nosso tempo no hospital, eles falaram, agora vocês têm que ir pra casa, ir embora daqui. Não, mas nosso bebê tá aí, cara. Como é que a gente vai largar ele aqui, nossos bebês e tal, e sair?
tipo, cara, imagina, um pai é difícil, é muito difícil. Agora eu não consigo imaginar como foi pra minha esposa, porque, sei lá, ela sentiu chutar e mexer durante meses. Ela idealizou aquilo todas as noites que ela não conseguia, ela virou uma bola. Que ela era gigante, assim, ela parecia que ia explodir, porque eram 2 bebês e tal, e a barriga dela era enorme, ela tinha que dormir sentada, com a perna pra cima, fazendo uns yoga louco, assim, meio torta pra cá, com dor nas costas, fudia. Se assustou. Então, então é, eu sei que pra ela foi muito sinistro, assim, muito, muito sinistro. Ir pra casa com os braços vazios. E você acha melhor assim? Deixa eu ver. Eu sou a louca das câmeras. Não, mas é pra isso que você tá aqui, essa equipe de... Esse branco dá muito branco, sei lá. Então põe outro branco no meio, médio, aí. Ou esse amarelão? Não. Amarelão? Talvez, eu só não Tá tenho. bom, então deixa assim. E aí, ir pra casa de braços vazios. Eu sei que a primeira noite, assim, ela só chorou. Assim. E chorava muito e, sei lá, uma coisa é falar que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, mas a outra é você saber o que falar pra confortar alguém, entendeu? E... tipo, tava junto, apoiava, fazia comida, levava ela. Eu lembro que num... E ela tava muito irritada, muito nervosa. Eu lembro que num dia eu tava dirigindo, na primeira semana, e ela já tava... O quê? 36 minutos. 37 37 segundos, o quê? minutos. Tá de boa, depois corta. Nossa, ninguém vai ver essa coisa. Eu iria. Não, bem. E... aqui dá pra cortar também. Eu tenho que ser mais objetivo. E... o que eu tava contando? Então, eu tava em casa e os bebês no hospital. Era muito ruim. E ela tava muito nervosa e a gente nunca brigava, assim, de, sei lá, 8 anos namorando e tal, juntos. E a gente começou a brigar, assim, por bobagem. Não era brigar, ela ficava, meu Deus, você tá passando em cima... Eu lembro que se eu passasse em cima de uma moeda na rua, ela falava, minha barriga vai explodir. E é claro, ela não teve direito de ter o resguardo, ou ficar em casa, com a barriguinha pra cima lá. Ela teve que simplesmente levantar e sair andando com os pontos tudo, ponto aberto ali, sabe, sangrando, doendo. E mesmo com toda aquela dor, ela foi, sabe, foi um instinto materno, assim, de leoa que foi muito forte. E nesse dia eu falei, cara, você tá muito nervosa, tá brigando demais. Eu falei, se acalma, por favor, tá difícil pra nós dois, vamos manter a calma. Porque não sei o que lá, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, cara, eu também tô nervoso, calma. Gritando, eu falei, cara, para de falar, velho. Cala a boca, pelo amor de Deus. E eu perdi a cabeça e falei, para de gritar, a gente tá nervoso, você não tá ajudando. Aí briguei com ela e falei assim, ó, tá, vai pra casa da minha tia, passa o dia lá, que era do lado do hospital. Passa o dia lá, se acalma. No final do dia, eu vou lá te buscar e a gente volta pra casa, beleza? Tá bom. Aí eu falei, ó, terminou o dia, passou o dia, eu me senti mal pra caramba, assim, porque fui, sei lá, grosso e tal. Daí, de noite, eu falei, ó, desculpa, não queria ter sido grosso, a gente nunca briga. Ela, não, desculpa, eu também tô sendo grosso, ficou reclamando de tudo, gritando por tudo, que eu tô com dor, que ela não é tua culpa. E... eu falei, ó, vamos só se ajudar, só ser parceiro, sabe? Um dar a mão pro outro, a gente já tá na bosta, cara.
Não precisa de mais nada pra foder com a vida da gente, tipo, sacanear. Então, ou a gente se ajuda, ou a gente só vai afundar mais. A gente tá na areia movediça. É o fundo do poço já. Ou a gente se ajuda, ou a gente só vai piorar. Ela, não, tá bom. Eu vou me esforçar. Eu falei, eu também. E, cara, depois daquele dia, mudou completamente, assim, a forma como a gente enxergava aquilo tudo. Era muito difícil, muito sofrido, mas a gente falava, não, foda-se, vamos. E a ponto de que rolou uma parada muito sinistra, assim. Como a gente estava sozinho no apartamento, e um dia a gente não fazia comida, não, a gente às vezes jantava espetinho, porque depois de um tempo uma bebê ficou num hospital e a outra no outro. A mais grave precisou ir pro Pequeno Príncipe. E então a gente saía, era uma rotina louca, assim. Passava, a cada 2 horas tinha que mudar de hospital, sair pelo centro de Curitiba. Então a gente ia lá, ela dava mamar para um bebê, saía correndo, ia para outro hospital, dava mamar para um bebê, saía correndo e ia para um hospital. Então a gente vivia dentro do carro o dia inteiro, chegava de madrugada em casa e apagava. E no final do dia, assim, tinha um espetinho que ficava aberto lá por 10, 11 horas da noite, e comia um espetinho com farofa ali, uma salada e dormia. Aí eu lembro que a gente tava comendo espetinho, brincando e tal. Aí chegou uma mulher com uma filha pequena e um piazinho, assim, falando: não, o cara que assava espetinho, né? Ah, não, você não imagina, mas essa neném aqui foi um milagre na minha vida, porque ela passou muita dificuldade, ela nasceu prematura e ficou 7 dias na UTI neonatal, lá na incubadora. E daí eu só olhei pra minha esposa, ela me olhou, e esse cara, assim, humildão, do espetinho, ele era muito gente boa, assim, a gente ficava trocando ideia, contou nossa história, tá? E daí ele só riu e falou assim, 7 dias você ficou em depressão pós-parto? Ah, ela falou assim, não, porque eles aqui estão passando um belo bem mais difícil que o teu. Ela, como assim? Ela falou, não, porque eles tiveram gêmeos, tá um em cada hospital e eles já estão há 2 meses fazendo isso, correndo de um hospital para outro. E estão aqui, ó, comendo espetinho, trocando ideia, conversando e rindo com a gente. E ele é bem palhaço, é bem piadista, o bombeiro. E era isso, tipo, sempre que tinha motivo para rir, ou mesmo que não tivesse, eu buscava que a gente, sabe, que tá na merda já, que é um peido pra quem tá cagado. Então eu buscava fazer graça ou ter humor em tudo que fosse possível, assim. Quando tá no hospital é sério e tal, a gente tava no momento de compenetrado e tal, dedicando atenção, oração para nossas filhas, mas quando saía do hospital, tava indo, a gente tava ali na parceria, e brincava, e zoava, não sei o que lá, para descontrair, porque o peso de ter 2 bebês no hospital, no UTI, correndo o risco de morrer a qualquer momento, era muito grande. Então a gente achou como forma de vivenciar, sobreviver isso tudo, sendo mais brincalhão, levando na esportiva, rindo da nossa desgraça mesmo. E isso nos ajudou a sobreviver, porque foram 6 meses de. Foram 6 infecções. Não, foram 6 infecções, 2 pneumonias, 5 meses entubado, 2 paradas cardíacas, 5 cirurgias. Então, emocionalmente, isso é um tornado, assim, que te suga pra dentro daquilo e você vive dentro do hospital. E o mais sinistro, e foi aí que eu tive a ideia de fazer esse canal, não foi uma ideia, foi aí que eu vi a necessidade, que eu tinha que fazer isso, porque, sei lá, mas desde criança, que eu era uma criança velha, meus amigos vinham desabafar comigo. Eu não sei porquê, porque na verdade eu sou totalmente desorganizado, minha vida é um caos e eu não sou exemplo de vida para ninguém. Mas de alguma forma eles vinham porque eu esperava algum tipo de confiança neles.
pra vir pedir um conselho ou só desabafar mesmo. Então, durante minha vida sempre foi assim. E no hospital, é um hospital muito grande, o Pequeno Príncipe, e tinha muita mãe sozinha, sem o marido e tal, e nós dois como casal unido lá, fazendo piada, brincando e tudo, e a gente contando a nossa história, falando, aí vinha uma mãe, eu tô passando por uma dificuldade, falando, fiz uma cirurgia só, nossa filha já fez 4, aguenta firme, vai dar tudo certo e tal. E a gente contando a nossa história, que a gente tava batalhando para sobreviver e que tudo mais, e que tava lutando e que não perdia a esperança e que queria que desse certo. E quando a gente contava todo o nosso sofrimento, mas que mesmo assim a gente tava de cabeça erguida, confiante, com fé, e que acreditava que tudo ia dar certo, tinha fé, tinha esperança, tinha perseverança, e tipo, esse sentimento de união, essa forma de... Nossa, tô cagado, mas eu tenho que achar alguma coisa para rir, sabe? Um motivo para acreditar na esperança na vida. E quando a gente contava nossa história e dividia nossas experiências, parece que dava uma esperança assim para as pessoas. Então eu percebi assim, cara, quando você tá no fundo do poço, você fala assim, não, eu não vou conseguir sair daqui. É muito alto, é muito difícil, não dá pra mim. Mas aí vem alguém e fala assim, cara, você tá nesse buraco aí? Ó, eu tava num buraco 3 vezes maior. E dá pra sair, cara. É uma bosta, é difícil pra caramba. É sofrido. Mas dá pra sair. Tenta, tenta um caminho assim. Eu consegui dessa forma. Quem sabe funcione pra você, quem sabe outra pessoa tem outro caminho de lidar, talvez com a fé, talvez com a risada, talvez com a esperança, talvez pela sabe, algum caminho, alguém tem uma vivência de uma coisa parecida com a tua e que pode te dar um conselho de como lidar com aquele problema. E era muito isso, a gente via muitos problemas. Teve era muito legal, assim, porque a gente saía do hospital e ia pro outro, saía do hospital e ia pro outro. Teve uma madrugada que a gente, eram umas 2 da manhã, e a gente tava passando na frente, voltando do outro hospital, que tinha dado um BO lá, e como sempre tinha um BO, assim. Piorou, melhorou e tudo. E tinha dado um BO, e a gente passou na frente do hospital e falou assim, estamos aqui na frente, né? Vamos só dar um cheirinho. Daí ela falou, é verdade, né? Estamos aqui na frente, só vamos dar um cheirinho só. E daí a gente entrou lá, a médica falou assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito lindo a forma como vocês lidam com isso tudo. A minha história é muito triste, eu tive uma filha, com 4 anos de idade, ela ficou doente, eu era casado, meu marido me abandonou, não estava junto comigo, e ela morreu, e eu sofri muito, assim, sabe? E eu vejo vocês se apoiando, se ajudando, assim, é muito inspirador. Mas vão pra casa. Vocês estão com cara de quem foi esturrado, assim. Vocês estão com cara de derrota, cara de lixo, assim. Amanhã tem um novo dia, vocês acordam 6 horas da manhã para ir para um hospital para o outro. Então vão descansar, tá tudo bem com a neném de vocês. A gente olhou e falou, não, tá bom, beleza. Me pegou, foi para casa. E o mais louco, assim, que nem, acho que era o porteiro da madrugada, falava assim, cara, vocês vêm aqui brincando, lutando de lutinha de guarda-chuva, assim, fazendo esgrima com guarda-chuva uma meia-noite e brincando na chuva e rindo. E tem mãe que fica 2 dias a mais no hospital e dá um piti, sai xingando todo mundo, fica com raiva do mundo. Aí minha esposa falou, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Tipo, não adianta a gente chorar. Quando o problema não tem solução, é uma coisa do bombeiro, né? Se não tem solução o teu problema, já tem o problema. Você tem como resolver? Não tem. Se tem solução, então fica tranquilo e resolve. Se não tem solução, então fica tranquilo e vive. Se não tem como resolver, leva da melhor forma possível. E a gente tava sempre brincando e falava assim, cara, é surreal ver vocês assim, né? Parecem 2 crianças brincando. E foi a forma como a gente achou.
provavelmente algumas pessoas, eu sou muito palhaço, então eu faço muita piada com tudo. A maioria das pessoas não vai conseguir tá lá, tua filha tá mal, assim, e fazer uma brincar, ou lógico que a gente tinha os momentos de se abraçar, rezar, esperar, tudo. E eu lembro que, eu não sei porquê, mas isso foi difícil pra mim. Mas eu me trancava muito dos meus sentimentos, assim, eu falava, não, eu tenho que ser o porto seguro da minha esposa. Eu tenho que ser o pilar dela. Então eu não posso chorar, não posso. E de certa forma eu acumulei uma carga muito grande também. Foram pouquíssimas vezes que eu chorei. Eu lembro que teve uma situação que foi muito estranha assim pra mim. Que foi assim. Tipo, eu saí muito mal do hospital, assim, não tinha nada de diferente, mas estava grave, mas era o grave de sempre. E no hospital a gente aprendeu a ouvir uma coisa, assim, sem intercorrências. Quer dizer que a tua filha não morreu, sabe? Ela era tão grave que a gente tinha que comemorar que estava viva. Um dia de cada vez, 6 meses, 6 longos meses de inverno, dormia no carro, almoçava no carro, tinha roupa, cheio de roupa no carro, ia pra cima, ia pra baixo, com um ninho quadrado, 2 portas, tinha tudo dentro daquele carro. Então a gente ia pro hospital pra ouvir sem intercorrências, sua filha não morreu. E um dia eu tava indo pra casa e tal. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô muito angustiado, não sei o que tá acontecendo. Eu tô muito, o coração tá apertado, sabe? O que foi, filho? Tá tudo bem com a Júlia? Aconteceu alguma coisa no hospital? Eu falei, não falaram nada pra nós, mas eu tô, sei lá, eu tô me sentindo triste, eu tô mal, sabe? E daí, nisso, uma mulher me fechou e eu comecei a xingar a mulher, assim, horrível, parece um javali no trânsito, assim, filha da puta, aquela, uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca faria na minha vida, jamais, nem bêbado, nem hipótese alguma, assim, entendeu? Se tipo, alguém me fechasse e falasse, tá tudo bem, boa tarde, tranquilo, porque eu sou o cara mais paz e amor do mundo. E eu comecei a xingar aquela mulher e minha mãe na linha, assim, no viva voz. Então, filho, tá tudo bem, porque você tá brigando? Falei, a mulher me fechou, quase bati, mano. Furou o preferencial. Aí, na verdade era um pare. Aí ela furou o pare aqui e quase bati o carro. Pô. Aí eu lembro que eu fui pro outro hospital e minha esposa ficou naquele, assim. Aí fiquei no hospital e tal, não sei o que lá. Daí fui pra casa tomar uma ducha pra voltar e pegar ela, né? Pegar dinheiro, comida, essas coisas. Aí eu lembro que a Karina me ligou e falou, ó, vem pra cá agora, a Júlia tá mal. Eu acho que ela falou tá em parada, não lembro. Ela falou, tá em parada, e aí eu apaguei. Eu lembro que eu entrei no carro, parecia que eu tava numa ocorrência de trânsito, meu Uno tinha meu uninho prateado era uma bala, assim, porque eu entrei no carro, liguei o pisca-alerta, fui buzinando e transtornado pelo trânsito, passando pelo meio de tudo, furando sinal, buzinando e tal. Claro que com técnica de direção defensiva, mas eu fui assim que eu não sei como é que eu cheguei, assim, bem dizer. E cheguei no hospital, a Karina tava chorando, horrorizada, falou, ó, a Júlia tá em parada, bababá, tá mal. Aí minha tia chegou e falou, quanto tempo tá em parada? Ela falou, ó, já são mais de 20 minutos. Ela falou, ó, é muito tempo, né, tia? Como é que ela tá? Eles estão reanimando, tem esperança? Aí eu falei, não, tem esperança, vai ficar tudo bem. Cara, foi meia hora de parada. Foi surreal, assim. E daí no outro dia ela teve outra parada. E os médicos falaram assim, bom, ela tá viva, a gente não sabe. E
mais difícil, assim, é que a gente viu o caso no hospital, que a criança nascia, ficava 2 minutos sem respirar, porque tinha feito um parto que tinha um problema, parto humanizado, caiu na água, sei lá, enfim, e daí tinha paralisia cerebral, tinha hemorragia, e a criança não conseguia falar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Bom, não depende da gente, né? Vamos deixar nas mãos de Deus e sei lá, né? Entregar o destino aí, o que, que vai acontecer. Assim. No outro dia teve, né? A segunda parada e tal. E ela tinha hidrocefalia, então ela precisava fazer a cirurgia. E aí a gente fez assim, tá viva. E aí quando a gente foi olhar ela tava tão inchada assim, cara, parecia aquele baiacu, sabe? Você pesca o bicho, é pequenininho, o bicho vai inchando, assim. Ela não tinha pescoço, assim. Parecia um goblin, sei lá. Um bichinho inchado, assim, era horrível ver ela toda inchada, assim. O olho, sabe? Quando você tem alergia, assim, como gente que não pode comer camarão, sei lá, come camarão e fica com o olho, assim, que não consegue nem abrir o olho, a boca, tudo inchado, horrível. E ver ela, assim, foi muito triste, assim. Eu falei, doutor, mas ela vai conseguir viver? Ela tá bem? Nossa. Daí... sabe, até uma enfermeira falou assim, mas será que vale a pena continuar reanimando ela? Já deu 20 minutos, né? É muita lesão cerebral, sei lá. Eu falei, não, claro que vale, vamos lutar até o último segundo. E é uma coisa que a gente fala, né, no bombeiro, assim, tipo, quando pega uma vítima de afogamento, que a gente não desiste, não para de fazer massagem enquanto ainda tem energia no nosso corpo. Antes de desmaiar, a gente não para de fazer massagem. A gente só para se estiver inconsciente. Então, no caso, eu estiver inconsciente. Né? Eu falo, não, a gente vai lutar até o final, não vai entregar o osso. E foi muito revelador, assim, depois, né? Que ela foi fazer a cirurgia para colocar a válvula de hidrocefalia e daí o médico, a gente teve uma reunião de basicamente 1 hora, assim, do médico, um médico sensacional, falando assim, ó, de quantas formas possíveis a nossa filha podia morrer, ou ficar paraplégica, ou ficar em estado vegetativo, ou qualquer coisa, caso encostasse alguma coisa em alguma coisa, entendeu? E a gente tinha que dar o ciente, assim, tal coisa pode acontecer, ciente, tal coisa pode acontecer, ciente. E cara, aquilo era surreal, velho. Surreal, assim. E foi pra cirurgia e beleza, né? E aí o médico saiu, assim, bem cara fechado, assim, japonês. E chegou, daí ele chegou assim, bem cara, tirou a máscara e tal, aquela roupa de cirurgia, assim, de centro cirúrgico, tirou a máscara, olhou pra nós, foi tudo bem, a cirurgia dele foi tudo bem. Bem quieto, assim, ela tá viva, tá bem? Ele falou assim, tua filha tá bem, tua filha é um milagre, cara. E antes ele tinha tipo, sido muito realista, assim, muito duro com a gente. Falou, tua filha é um caso muito grave, é um dos casos mais graves, não tem esperança, sabe? Agora só é muito tempo de parada, ela pode ter muita lesão, muito coágulo no cérebro, calcificação de neurônio morto e tal. Aí ele falou assim, eu fiz a tomografia e não acreditei, porque não apareceu. E aí, quando eu abri ela,
que vai, é um robozinho com uma câmera, e eu não vi coágulo, calcificação, morte cerebral. A gente ficou assustado, assim, porque realmente é um milagre. Foram 2 paradas, mais de meia hora parada. E aparentemente tua filha tá bem. Tua filha é um caso que eu gravei, eu vou levar para os meus alunos, porque é um milagre. Eu não sei explicar o que aconteceu. A ciência não explica, sabe? Então agradeça muito a Deus. Eu acho que vocês têm uma proteção muito grande, assim. E essa foi só a primeira cirurgia, sabe? Ela fez 5. Teve umas cirurgias, inclusive, que eu fiz piada, assim, né? Esse é meu humor, né? Meu humor ácido e sarcástico. Era um corredor enorme, assim, a gente esperando horas, né? Ela teve uma NEC, que se chama... Como necrosou o intestino dela, que ela não podia comer, e fechou e ela explodir, ia sair merda pela boca. E aí tinha que abrir lá, cortar e tal, e ligar, fazer funcionar. E daí esse médico, um gênio, tá? Era um corredor enorme, a gente tava horas esperando. Aí vem esse cara assim, com uma cara de exausto, assim, cabeça, corpo, sabe, exausto, corpo acabado, fez cirurgia o dia inteiro, vindo assim com uma cara de derrota, que você olha assim e você fala, meu Deus do céu, cara, parece que o cara foi demitido, a mulher terminou com ele, o time dele perdeu a final do campeonato, tudo no mesmo dia, assim. E aquele cara vem vindo assim, aquela cara de derrota pra você e vem, sei lá, câmera lenta, assim, tem parando, assim, ele vem cada passo que o cara dá, passa 1000 coisas na tua cabeça. E aí ele vem vindo, assim, com aquela cara assim, derrota, cara de triste, olha pra nós e dá um sorriso. Aí eu dá um sorriso e falo assim, a cirurgia foi um sucesso, sua filha tá bem. Aí eu olhei pra ele, ô louco, doutor, meu Deus do céu, olha o tamanho desse corredor aí, o senhor vem com essa cara de tristeza. Pelo amor de Deus, da próxima vez vem sorrindo lá da porta. Cada passo que o senhor dava era um infarto que eu tive aqui, meu coração parava de bater. Essa cara de tristeza aí, pô, porque passa 1000 coisas na minha cabeça, só vem dar um sorrisão de lado, faz um joia. Aí o senhor pode vir até o passinho, era um senhor muito idoso. Aí ele riu pra caramba, falou assim, você consegue fazer piada até agora? Ele falou, tem que rir, né? Tá na bosta. Eu falei, não, mas fica tranquilo, pai, foi tudo certo, tá tudo bem e tal. E a gente era tão brincalhão, eu e minha esposa, que tipo, a gente fez amizade com muita gente no hospital, assim. Eu lembro uma parada muito massa, que quando a gente saiu do UTI, as enfermeiras todas as enfermeiras, as técnicas, os médicos, levaram a gente até o quarto lá, entregaram a gente na cama, falaram, não, que bom, vocês ganharam alta e tal. Cara, foi surreal, assim, porque eles acompanharam. E o mais louco, assim, falaram, ó, quando a gente chegou lá no Hospital Pequeno Príncipe, a médica, que era a médica do outro hospital, também falou assim, ó, eu não quero que encoste nesse bebê. Ela tá com uma NEC e a barriga dela pode explodir a qualquer momento e vazar merda por tudo e virar uma infecção generalizada. E a barriguinha dela, tadinha, o corinho tava tão esticado que brilhava. Assim. E aí, tipo, passaram semanas, assim, que o caso dela era tão grave que não podia nem trocar ela, assim, de tão inchado. Então, basicamente é isso, assim, né? Ela passou por um monte de perrengue, isso ensinou muito pra gente. E eu vi que quando você tá na merda, assim, tá no fundo do poço, e você não sabe por onde subir, sabe? Você tá sei lá, num labirinto. Você não sabe qual que é o caminho pra saída. Mas alguém fala assim, ó,
Eu já saí aqui pela direita, ó. Pela direita dá pra ir. Tenta ir por ali que talvez dê. Cara, quando alguém te aponta fala assim, ó, eu passei por isso e dá certo, e conseguir, isso dá uma esperança na pessoa. Uma esperança de que o problema dela não é impossível. E geralmente a gente tem capacidade de aumentar o nosso problema e achar que é impossível, que não vai dar. Então o meu objetivo é dividir experiências. E o meu papel é só encontrar pessoas. Eu não estou aqui para dar opinião, para julgar, para dizer se está certo, se está errado. Meu papel é o de uma criança montando um quebra-cabeça. Que no final, que seja uma imagem bonita, uma imagem de sucesso. E que as peças, que são as pessoas que vão compartilhar os vídeos, dividir as experiências, que na verdade são quem vai fazer isso possível. Esse é o coletivo. E eu quero quebrar a cabeça porque quando você acha que alguma coisa não vai dar certo, ou você se limita, você se fecha dentro da tua caixinha, da tua cabeça, dos teus pensamentos, você acha, não é possível. Você se limita. Quando você deixa de acreditar que aquilo é possível, você se derrota. Então, eu quero quebrar a cabeça das pessoas para elas acreditarem que o problema delas não é impossível, que não é invencível, que não sempre dá para buscar um caminho e sempre você pode receber ajuda, receber apoio, receber carinho e vai ser um pouco mais fácil de lidar com alguma coisa que é muito difícil na tua vida. Pausou. Acabou? Acabou. E eu não falei o que eu queria. O que você queria falar? Agora eu vou falar.